Floyd, ela é a principal autora, né, e pesquisadora sobre nascimento. Ela tem várias publicações sobre esse tema, e ela estudou muito o modelo americano, né, do nascimento. E para nós, enquanto obstetrizes, ela é uma importante pesquisadora, assim, a gente usa bastante no curso, principalmente nas disciplinas de antropologia, que o professor leciona, né, para discutir esses modelos e compreender melhor o que se trata, né. Aí, Ed, quer falar alguma coisa da Rob? Eu coloquei aqui no chat um endereço da página da Rob Davis Floyd. A Davis Floyd, ela é importante porque, enfim, ela tem atualmente se destacado bastante, não apenas no estudo da antropologia do nascimento, mas também no ativismo. Ela própria se identifica como ativista em prol do direito das mulheres, em prol da humanização do parto, uma crítica bastante contundente a uma forma de nascer cercada pela tecnologia, que é o que a gente vai falar aqui também um pouco hoje. Enfim, então, acho que por tudo isso, né, ela é importante para a gente enfim, ter como referência para pensar, né, esse campo da antropologia do nascimento. Quer dizer, não sei se assim, a familiaridade com relação à antropologia, só para pegar um pouquinho, a antropologia é uma disciplina das ciências sociais que lida com a diferença, sobretudo com a diferença cultural, né? Há uma definição de um autor que eu gosto, do Merleau-Ponty, que ele fala que a antropologia, na verdade, é um modo de pensar quando a gente está diante do outro, né? E esse modo de pensar nos provoca, nos interpela para que a gente viva uma espécie de autotransformação. A gente também tem que se transformar. Dentro desse campo grande da antropologia, o estudo do nascimento ele tem uma atenção especial, e a Rob Davis Floyd, como a Fran colocou, ela é uma das autoras principais. Existem outras, enfim, mas eu acredito que ela, atualmente, inclusive, né, é uma das autoras que tem se destacado aí na produção. E não só na produção, como eu falei, também no ativismo. Partindo dessa ideia de como a gente pode se transformar também no encontro com o outro, é aí que a gente pensa sobre o parto e o nascimento, né? Então, tem essas 3 perguntas que vão nortear aí o que seria os modelos que a Rob vai trazer, que são onde se nasce, né? Então, pensando no espaço, local mesmo, onde isso acontece, esse evento acontece, que é parir ou nascer, parir para as mulheres, nascer para os bebês, mas esse encontro aí entre esses 2 seres, né? Qual o tipo de parto? Então, como isso acontece, né? O local, mas também a forma como isso acontece. E quem faz o parto? Também é uma pergunta aí, né? Quem faz o parto é a mulher, quem faz o parto é o médico, quem faz o parto é a parteira. Então, quem é, ou o neném, né, o bebê, quem faz o parto, ou a mulher, quem faz o parto, enfim, esses agentes que nos ajuda a pensar, né, quem são essas pessoas que participam desse processo, né? Uhum. Perfeito. O que é interessante aí, só para pegar um pouquinho, Fran, e pessoal, é que, assim, dentro dessas questões aí, ela já nos provoca, né? Talvez para a gente começar a pensar que não se nasce da mesma maneira. O nascimento, ele embora tenha uma fisiologia, vamos chamar assim, né? Mas ele não ocorre da mesma forma. Né? Onde se nasce, que tipo de parto, né? Como se nasce, e quem participa ativamente do parto, quem é protagonista, não, enfim, acho que são questões interessantes para a gente começar a se provocar, né, para nós nos provocarmos a pensar um pouco essa questão do nascimento como um evento que não ocorre da mesma forma. Ele tem uma fisiologia, a gente vai falar também disso daqui a pouco, mas a sua maneira de acontecer é bastante diversa. E aí é que entra a discussão da antropologia do nascimento. E aí, você usou uma palavra que agora me fugiu, mas essa que a autora faz, nos instiga a pensar,
os rituais de passagem, né? Porque, diferente desses processos fisiológicos de nascer e de parir, por exemplo, dos animais, né? Que é puramente fisiológico e natural, o ser humano, as mulheres, estão inseridas numa sociedade, estão inseridas numa cultura. Elas têm crenças, elas têm valores, elas têm percepções do que acontece com elas, com o corpo delas, com as relações que elas estabelecem na família ou com as outras pessoas, enfim. A complexidade do ser humano, nesse termo, se dá por ser um ser cultural, social, né? Então, a Robbie Davis Floyd, ela propõe o olhar para o nascimento como um ritual de passagem, né? E aqui os rituais de passagem são esses que nos ajudam, enquanto seres, a significar, a explicar processos da vida, do nosso ciclo de vida, né? Então, essa frase que a gente deixou aqui é um pouco para dar essa ideia. A espécie humana, ela foi o único grupo social que utilizou os ritos de passagem como uma forma de transmitir as crenças culturais e os valores aos indivíduos que participavam desse evento. Quando a gente fala de parto, é muito comum a gente usar essa referência à fisiologia, né? Um parto fisiológico. Eu não sou antropóloga, sou obstetriz, e isso é muito parte do discurso mesmo das equipes de saúde, ou quando a gente está assistindo um parto, né? Não, isso é processo fisiológico. Quando a gente olha para o processo só como natural, mas a gente vai ver que ele é natural, mas ele não é universal, né? Não dá para a gente dizer, colar nessa ideia da natureza como universal. E é um pouco isso que a gente está trazendo aqui com a antropologia e com esse olhar. Os humanos, né, tendem a significar esses processos, essas mudanças, né, ao longo da vida, com alguns rituais, né? A gente faz isso quando a gente comemora o aniversário, quando a gente morre, né? Quando morre alguém da nossa família, a gente ritualiza esse processo do luto, da perda, da despedida. Do nascimento não é diferente, né? Então, a ideia do ritual é também colada na ideia da crença, né? Então, aqui, o que a autora está trazendo para nós? Que as práticas do parto, em torno do parto, em torno da assistência, esse acompanhamento, em torno de tudo que acontece nesse momento, elas acabam sendo orientadas dentro de um sistema de crenças, dentro de um sistema de ideias, dentro de um conjunto de formulações, né, de ideias, de crenças. É isso que a gente está chamando de sistemas de crenças. Isso. Muito bom. Mais alguma coisa que é? Não. Só para dizer assim, não, tá ótimo. Crença não tem uma conotação pejorativa, né? Nós estamos falando de crença como bem pontuou, ideias, né? São ideias que têm uma validade, têm uma eficácia, né? Enfim, e a maneira como as sociedades, enfim, conseguem fazer com que essas ideias se propaguem ou permaneçam, enfim, é através dos rituais de passagem, né? Essa que é a ideia básica desse pensamento da Davis Floyd. E aqui tem algumas fotos para nos dar a dimensão do quanto esse conjunto de crenças, né, quanto esse conjunto de ideias, ou de maneiras, ou de formas, um script, vamos dizer assim, né, ele pode ser diferente. Então, aqui a gente já vai entendendo que esse ritual também ele vai formulando modelos, né, de nascimento. Então, aqui tem uma foto de um parto domiciliar, a família junto com o animalzinho de estimação, dá para ver, né, esses agentes aí na foto, né, esses elementos. Tem uma banheira, o bebê nasceu na água, tem um ambiente calmo, dá para perceber que está todo mundo bem tranquilo, né, não tem profissionais ao redor nesse momento da fotografia, mas dá para entender que é uma casa, né, tem uma cara de casa, provavelmente a casa dessa família. Aí ao lado já tem uma outra cena, também um nascimento, também o mesmo ritual do nascer, mas dentro desse sistema de crenças diferente. Aí as pessoas elas estão
uma mesma vestimenta, que a gente sabe que é próprio esse pijama cirúrgico do ambiente cirúrgico, né? Elas estão com máscara, nos remetendo aí também a óculos de proteção, a uma série de elementos aí que estão protegendo de alguma coisa, né? Tem uma luz, um foco de luz intenso no bebê, não tem uma mulher, né? Não aparece nessa foto. Claro que a mulher está ali, a gente consegue ver o abdômen, tem ali uma cirurgia, uma cesariana. Mas nesse enfoque não dá nem para ver a mulher. E tem um recém-nascido e alguns elementos ali, dando essa ideia do ambiente estéreo, do ambiente hospitalar. E na foto acima, a mulher, ela tá mais distante, não tá próxima à foto, mas tem uma outra mulher junto dela, segurando o bebê, ela tá com luva, né, que nos dá a impressão de que é um profissional de saúde, né, porque ela tá ali amparando o bebê, uma parteira, ou alguém que tá nesse cuidado, porque ela tá usando a luva ela é um elemento que nos traz essa crença, essa ideia social de que é de proteção, né, de controle de infecções e tudo mais. E está também no ambiente familiar, tem ali algum cobertor ou a cama e tudo. Por que eu estou fazendo essa análise das fotos profundas? Porque é esse o objetivo da antropologia, como o Ed falou, é a gente olhar para as situações, para os elementos de forma nova, se espantando com ele, né? Então, fazendo esse exercício de entender, de afinar, de olhar e estranhar, fazer o exercício do estranhamento para as cenas ou para o que nos é apresentado. E aí a Davis Floyd diz que o processo de medicalização, né, com assistência pré-natal, a hospitalização do parto e os cuidados do pós-parto, resulta na mais elaborada proliferação de rituais em torno desse evento fisiológico, que é o nascimento. Então, ela está dizendo aqui que também é ritual se paramentar, que também é ritual ter a banheira inflável, que também é ritual essa pessoa exercer esse cuidado, essa assistência, essa mulher dentro dessa comunidade, porque ela conhece ou não, porque é uma parteira mais experiente ou não, enfim. Ela está dizendo aqui que esses elementos vão fazendo parte do que é ritual. E ela chama atenção especificamente a um processo de medicalização, que é um processo muito intenso, do qual a gente, enquanto sociedade, vivencia, né? E a assistência ao pré-natal e ao parto está imersa dentro desse processo de medicalização de forma bastante intensa, né? E aí, medicalização não é só a medicalização do ato mesmo, do remédio, mas todo esse sistema de crenças que está envolvido nesse sistema biomédico de compreender a saúde ou a ausência de saúde, enfim, a medicalização como um todo. Mais alguma coisa aqui, Ed? Não, pode seguir, tá ótimo. E aí a gente trouxe algumas fotos para também ir representando o modelo tecnocrático. Então, a Davis Floyd põe esse nome do modelo tecnocrático porque ele tem esse viés técnico mesmo, ancorado no sistema biomédico. Então, é isso, né? Como eu falei, os profissionais se paramentam, eles têm um protocolo a seguir que orienta as práticas, né? Tem uma tendência a deixar, a tentar, né? Organizar os processos, unificar e universalizar os processos. Então, a mulher, quando ela entra no hospital, ela vai ser descaracterizada da sua individualidade, então ela tira a roupa dela, que ela veio da casa dela, põe uma camisola do hospital, os pertences todos, brinco, tudo que ela tiver no cabelo, relógio, tudo isso tem que ir para um sacolinha e para as coisas dela, porque ela entra nesse serviço e ela vai seguir as orientações daquele serviço, que é muito bem estabelecida, regrada, sistematizada, organizada e monitorada, né? Então, esse sistema tecnocrático, ele funciona assim, mais ou menos como uma fábrica, né? Com uma ideia de que o processo ele tem começo, meio e fim, né? Então, o processo do parir entra nessa lógica de que a mulher, ao momento que ela entrou nesse ambiente que é o hospital, ela vai ser submetida a esses processos, a essas regras, esses sistemas de crenças,
Depois que o bebê dela nascer, a mesma coisa, os bebês vão ser cuidados da mesma maneira, até o momento dela ir para casa dela, né? Então, aqui, quer complementar, Ed? Perfeito. Veja, é interessante essa ideia, né, de um modelo cuja centralidade está na tecnologia, né? A Davis Floyd faz esse trabalho nos Estados Unidos, né? Ela faz uma grande pesquisa nos Estados Unidos, que resultou na tese de doutoramento dela, que justamente deu origem a esse livro aqui, né? Que é o Nascimento como Ritual de Passagem na Sociedade Americana. E ela observa, né, que, enfim, as mulheres, elas vão para os hospitais, elas são submetidas a, como a Fran bem colocou, né, a mesma, enfim, forma de intervenção, né? Inclusive tem uma passagemzinha aqui, eu vou ler rapidinho, que eu acho que mostra bem, né, e acho que todos aqui, né, todas as mulheres, sobretudo, que já, enfim, que são mães ou que já pariram em hospitais, podem, né, se identificar. Ela fala, o uso de camisola hospitalar, as mulheres, né, usam a camisola hospitalar, são colocadas em um leito, atadas a um monitor fetal eletrônico, são ordenadas a não comer, possuem um acesso intravenoso nos braços, são anestesiadas, recebem hormônio sintético, a ocitocina, se o trabalho de parto não está progredindo de maneira regular, são submetidas à episiotomia, né, que é uma incisão cirúrgica na vagina para, enfim, aumentar a passagem, entre aspas, né? Enfim, então, uma série de intervenções que são feitas, como a Fran bem colocou, né, quase como uma linha de montagem, né, pegando o exemplo da fábrica, que as mulheres são submetidas, né? Então, isso seria um sistema de crenças que vai resultar nesse modelo que ela chama de tecnocrático. Então, e aí a gente chama atenção para os aparatos, assim, né? Que compõem esse sistema. Assim. Então, os equipamentos, que também são tecnológicos, né? E dando a ideia do uso da tecnologia mesmo e dessa valorização da tecnologia, né? Dessa supremacia da tecnologia. E aí, aproveitando essa passagem que o Ed leu, essa ideia de sempre intervir no corpo, porque ele não está dentro do que é esperado, por exemplo, na obstetrícia isso é muito intenso, né? Então, a intervenção, a episiotomia, que é o corte feito na vagina, ela não é uma prática que deveria ser feita ou recomendada, estimulada a ser feita, mas ainda por trás dessa prática está essa ideia de que a vagina não é capaz de da passagem do bebê acontecer pela vagina sem que a vagina machuque o bebê, ou que o bebê machuque a vagina, essa ideia de que o corpo feminino precisa de uma intervenção para funcionar corretamente, né? Então, isso aqui é importante para a gente entender, né? Esse modelo tecnocrático está também agindo sobre o corpo feminino. E sempre nessa ideia de que o corpo feminino ele é imperfeito, de que ele precisa de uma correção para funcionar, para o seu funcionamento adequado, correto, né? E aí, durante o parto, isso fica muito evidente. Então, é esse corte na vagina, mas a aceleração das contrações através do uso da ocitocina exógena, né, hormônio sintético e não o hormônio que a própria mulher produz, né, a ocitocina endógena. Isso tudo para acelerar esse processo do nascimento, o bebê nascer rapidamente e ela liberar o leito em que ela estava ocupando e sair e dar espaço para uma outra pessoa entrar de novo nessa lógica produtiva, né? Os próprios instrumentos que são usados na obstetrícia, se usa para o acompanhamento do trabalho de parto um partograma, né, que é a ideia gráfica mesmo do avançar do parto, da descida do feto no canal vaginal, né, até a nomenclatura, canal vaginal, parede abdominal, a gente sempre também percebe que no modelo tecnocrático, a ideia e a referência à fábrica, ao mecânico, né, é muito presente, né? Então, até para se referenciar às contrações, se usa o termo motor, né? Então, o motor está fraco, é a contração que está fraca.
né? Enfim, então, todos esses símbolos vão compondo esse modelo que é chamado tecnocrático. Mais para frente, a gente vai mostrar um quadro que vai ter também direitinho essas categorias para a gente ir pensando, né, dando nome a essas categorias. Mas pelas imagens, já dá para a gente perceber, entender o que é isso. E esse é um modelo muito recorrente no Brasil, né? No mundo, né? Oi? No mundo, mundo, exatamente. no No mundo. Só uma coisinha, acho que aí, se a gente retomar aquelas perguntas lá iniciais, né, onde se nasce, como e quem, né? Acho que quando... Não, nem precisa voltar, Fran. Acho que foram aquelas 3 perguntinhas. Olhando para essa imagem do modelo tecnocrático, a gente já pode ter uma resposta. Né? O modelo tecnocrático já nos dá essa resposta de antemão. Né? Onde? No hospital. Quem? É o médico. Como? Sobretudo, né? Não apenas, mas sobretudo através das intervenções e, muito provavelmente, por uma cirurgia. Então, acho que a gente já vai tendo aí um quadro, né, de como o modelo tecnocrático responde àquelas questões, e é um modelo hegemônico, é um modelo que, enfim, no Brasil hoje, né, a pesquisa Nascer no Brasil, né, a gente vai falar também um pouco, deixar como referência para vocês, que foi uma grande pesquisa feita pela Fiocruz, né, sobre o nascimento no Brasil. Mais de 90% dos partos, né, são hospitalares, né, ocorre dentro do hospital, quase 100%. Tanto na área rural quanto na área urbana. Né? E o número de intervenções também beira a isso, né? Está mais do que recomendado pela OMS, que no caso da cesariana seriam 15%, em torno disso, né, Fran? Corrija se eu estiver errado, mas, enfim, então, nós temos um modelo tecnocrático que ele se impõe, né? E Fran, só para colocar aqui, a Milena Ghiott, acho que é assim que pronuncia, Ghiott, ela colocou aqui no chat, olha, sempre falo que sou louca quando eu digo que pari em casa. Eu sempre respondo que sou louca, respondo que louca seria eu de ir de novo para um hospital para ter um filho, depois de ter passado por uma cirurgia desnecessária no hospital, no nascimento do meu primeiro filho. Então, acho que a fala da Milena já enfim, exemplifica, né, de uma forma, né, assim, até impactante, né, de como que as mulheres, de fato, são submetidas a essas intervenções, né, e cirurgias que nem sempre, na maioria das vezes, não são necessárias. E é legal isso que você está falando, Helena, por conta do sistema de crenças que quem está em torno de você também foi criando, né, de que o natural, né, o normal, o esperado é esse modelo tecnocrático, e você rompendo com essa lógica, escolhendo um parto num outro lugar, com outras pessoas, de outra forma, que são aquelas perguntinhas, isso, poxa, o que é isso, né? E aí a pessoa foi aí, né, julgou essa decisão e tudo mais. Mas é interessante para a gente pensar o quanto esse conjunto de ideias vai se estabelecendo, né? E é isso que a gente está chamando aqui de sistema de crenças. Isso vai ficando cada vez mais consolidado, né? E não dando espaço para questionar. Então, essa pessoa que provavelmente te falou isso, não está questionando esse modelo tecnocrático, essas intervenções desnecessárias, o uso da medicalização, a cesariana, desnecessariamente, na maior parte dos casos, como o Ed falou. E um ponto importante também é a maneira como é visto esse cuidado entre a mulher ou a pessoa que pariu e o recém-nascido, né? Trouxe uma foto de um berçário e aí dá essa ideia de que também os bebês, eles entram como se fosse um outro departamento aí, que é o berçário, e vão ser submetidos de novo a uma série de cuidados, essa série de protocolos, vitamina, colírio, pesagem, medição, né, da estatura, banho. Então, essa escala mesmo de produção que os bebês também vão passar, né? Bom, então, esse é um dos modelos que a autora traz, que é o modelo tecnocrático. Ela apresenta o humanizado e o holístico. Então, são 3, né? O humanizado,
aí ele tem um outro conjunto de crenças, né? Então, aqui essas fotos representam um pouco isso. Esse é um momento de encontro entre a mulher ou a pessoa que pariu e o recém-nascido, né? Então, geralmente é um momento de alegria, né? De felicidade nas fotos, dá para a gente ver isso assim mesmo, não que não tenha dor, né, no momento de parir, não é isso, mas não quer dizer que seja sofrimento, né? Que é muito diferente dos outros processos que estão ali, que a gente consegue ver representado pela analgesia, por uma mulher na cama, imóvel, sem essa troca também com o bebê, né? Sem essa possibilidade de sensações, né? Positivas mesmo depois do nascimento, né? E esse encontro entre os dois é muito importante, né? As mulheres muitas vezes nem se dão conta das intervenções que elas são submetidas, mas o encontro, quando o bebê fica muito tempo longe, isso é muito sentido, né? Isso, para quem passou por essa experiência de ver o bebê depois de horas que ele nasceu, isso fica muito claro. Esse ainda é um fato que é fácil de perceber, as pessoas percebem, porque se espera que o bebê vá para o colo, né, que veja o bebê, e isso fica muito nítido, assim, quando é rompido, né, às vezes porque o bebê realmente precisou de algum cuidado, porque ele não nasceu bem, ou porque ele foi passar por todas essas intervenções que eu falei para vocês, de cuidado, de limpeza, de cuidado, né? Mas de limpeza, de medição, de pesagem e de procedimentos que se faz no recém-nascido. Aqui não, aqui os procedimentos podem ser feitos inclusive no colo, eles estão muito mais ligados à vitalidade do bebê, então se ele está respirando, se ele está chorando, se ele está bem, se ele tem frequência cardíaca, ele vai permanecer no colo da mãe, né? Ele vai poder mamar quando ele quiser, né? Nesses primeiros momentos aí do nascimento. Geralmente, né, nesse modelo humanizado, se preza muito pela presença dos familiares, dos acompanhantes de escolha dessa mulher ou dessa pessoa que está parindo. Então, se entende que o processo de nascimento é familiar, né? E que esse apoio, né, que em conjunto aí entre as pessoas da família é importante para essa pessoa que está parindo, para esse bebê que está nascendo, né? Então, aqui nas fotos dá para a gente ver, né, a presença dos acompanhantes, o acompanhante, a presença do acompanhante é uma lei estadual desde 2005 no nosso país, também no modelo tecnocrático, né, não só no modelo humanizado, mas aqui o acompanhante, ele é inserido na cena de parto, ele faz parte desse processo, né, e não só uma pessoa que está ali no canto da sala assistindo ou não interagindo com esse processo de nascer. Aqui é importante também trazer a individualização desse processo, né, então, a necessidade de cada mulher, ao toque, nessa imagem a gente pode ver a proximidade entre tanto as pessoas do núcleo familiar, mas também dos próprios profissionais que realizam técnicas, né, posso dizer assim, mais de cuidado, muito mais próximas, né, muito mais, como posso dizer, mais íntimas, talvez, em relação a trazer, a proporcionar mais conforto, a não usar a medicalização de forma intensa, né? Então, métodos não farmacológicos para esse alívio da dor. A compreensão do nascimento, ela gira tudo em torno de uma ideia de que quem está ali para parir é a mulher, então ela é central nesse momento. Quem está ao entorno está cumprindo ali o seu papel de apoio, de segurança, de vigilância também, caso haja alguma necessidade de cuidado mais específico, mas a maneira de se compreender o processo, ela é completamente diferente daquela que a gente viu de intervenção de um processo que não vai acontecer se não tiver a episiotomia, o soro, ou todas aquelas intervenções. Então, aqui é respeitado o processo do nascimento à medida que cada mulher precisa do seu tempo ou das suas
necessidades específicas, né? Então, se ela tem sede, ela vai tomar água, se ela está com fome, ela vai comer, poder se alimentar, ela vai ser estimulada, inclusive, a se alimentar. Se ela gosta de uma massagem, isso vai ser ofertado a ela também, ou o uso de outras técnicas, como a água, o banho de imersão na banheira, ou o banho de chuveiro, de aspersão, tudo para que essa experiência do nascimento seja mais humanizada, né? E também as diferentes conformações de família, né? Que numa foto a gente está vendo o parto lá da casa Ângela, de 2 mulheres, né? Que tiveram seu bebê e são respeitadas, né? O tempo todo, desde o pré-natal, no parto, quanto a isso. E também aqui embaixo uma mãe, uma avó recebendo seu neto, né? O neném. Em cima também a presença do acompanhante, e aqui o acompanhante também fazendo como uma parte ativa desse processo, né? Fazendo a massagem, estando junto dessa mulher. Essas outras 2 fotos também mostram mais sobre o papel do profissional de saúde, aqui no caso, né? Ele não é central, então ele está ali ao fundo, né? Observando as necessidades específicas de cada uma dessas mulheres, mas quem faz o parto e quem é central ou a protagonista desse processo é a mulher, né? O que é interessante, só para dar uma... Assim, já temos 2 modelos aí, né, tecnocrático e humanizado, né? É interessante, se a gente pegar o que a Denise Lloyd nos fala, né, que os rituais de passagem, eles são, enfim, a forma pela qual as crenças, elas são transmitidas. A Denise Lloyd vai nos dizer que uma das coisas que o ritual faz é alinhar o sistema de crenças da sociedade com o da pessoa, do indivíduo, no caso aqui da mulher. Então, é bastante interessante, quer dizer, embora a gente saiba, né, que a forma de humanizado de parir, como a Fran bem expôs agora, ela toma a mulher como centro, ela respeita, né, um parto respeitoso, né, a gente pode até classificar dessa forma. A maioria das mulheres vão parir em hospitais. Então, quer dizer, há aí, né, um sistema de crenças operando e um ritual de passagem operando que, de alguma maneira, ainda está alinhado com o sistema de crenças das mulheres. Tá? Então, acho que uma questão para a gente discutir depois é isso, né? O que é necessário para que esse modelo humanizado ele, de fato, se generalize, enfim, né, as mulheres adiram a ele, né, passem, de fato, a querer parir dessa forma, né? Enfim, desde que, claro, não haja nenhuma intercorrência. Né? Então, acho que é interessante a gente também ter essa ideia do sistema de crenças, né? As mulheres que estão parindo aqui, nessas imagens que a gente está vendo aqui, certamente elas aderiram, né? Elas acreditam nesse modelo, né? Assim como as mulheres que vão parir no hospital, né? Também acreditam naquele modelo, né? Então, acho que esse é um desafio para a gente pensar, né? Quer dizer, como, de fato, pensar em rituais ou formas para que as mulheres, de fato, possam parir de forma respeitosa, né? Enfim. E a gente está num processo de mudança, né, atualmente, assim, isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Acho que, de novo, retomo a fala da Helena, assim, né, ela exemplificou exatamente isso que o senhor falou, assim, né, que o sistema de crença dela está muito mais ligado a essa experiência que ela teve do parto domiciliar. Milena. Milena, desculpe, Milena. Então, é isso, assim, a gente está vivenciando isso tudo agora, contemporaneamente, assim, né, estamos vivenciando essas mudanças todas, e elas estão acontecendo não assim tão demarcadamente como a própria Rob Davis Floyd nos mostra, os modelos, né, eles estão também mesclados de alguma forma, né? Não quer dizer que o parto não pode ser de forma nenhuma humanizado dentro do cenário lá do hospitalar, né? Existem formas de levar esses conceitos, esses conjuntos de crenças e mudando esses locais também, né? Assim como aquelas outras perguntas. Às vezes a forma do parto, isso é um questionamento também que a gente
faz, né? Será que é possível fazer uma cesariana humanizada, né? Aí a gente está pensando um conceito que é extremamente tecnocrático, que é a cesariana, a cirurgia, mas como ela é feita seguindo esses princípios respeitosos, humanizados, desse modelo humanizado. Então, está tudo mais ou menos mesclado também. A gente está vivenciando esse processo de transformação, né? Acho que isso é importante também dizer, porque é o que a gente vê, né? Tá acontecendo na realidade, assim. E aí, o outro modelo que a autora traz é o holístico, né? E aí, esse modelo holístico, ele é ainda mais centrado na individualização mesmo do cuidado, né? Não individualização, mas o respeito ao cuidado individualizado para esse ser, para essa pessoa, né? E entra aqui uma característica muito importante que nos dois anteriores não entra, que é o espiritual, né? Então, a gente estava falando do corpo, né? Desse corpo lá no modelo tecnocrático visto apenas como um corpo físico, né? E visto como um corpo físico meio máquina, que funcionaria também como uma máquina. No modelo humanizado, esse corpo, ele adquire aí um contexto, uma família, escolhas específicas, né, e que devem ser respeitadas. Nossa, vocês estão ouvindo? Trovoada aqui. Bom, voltando. E aqui no modelo holístico, é esse ser também composto pelo espiritual, né? E aí, aqui vale a pena a gente pensar quais são as sociedades que realmente vivenciam esse processo de forma holística, né? O que é vivenciar o parto no modelo holístico, né? E aí eu trouxe alguns exemplos, assim, de fotos para a gente pensar, né? Essa primeira foto é do acompanhamento de uma parteira, na verdade, de uma ONG, numa comunidade indígena, e que eu tive a oportunidade lá da Casa Ângela de conhecer o trabalho que é feito lá e de conversar com essas parteiras. E elas têm, de novo, um sistema de crenças muito únicos, né? Que, às vezes, o diálogo entre o outro conjunto de profissionais fica até difícil de ser compreendido algumas coisas. Aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, né? Quando eu perguntei para essas parteiras como era o manejo do sangramento intenso, de uma hemorragia no pós-parto, ela não conseguiu me dizer o que ela fazia. E aí eu entendi. Ela falou assim, mas não tem sangramento, não tem hemorragia, né? Não com esse nome, mas não sangra demais no parto. Aí eu comecei a compreender que a lógica, os processos de pensar como a realidade se estabelecia são diferentes, né? E aí ela me explicou que, às vezes, quando sangra demais, tem a ver com alguma alteração da gestante, mas também com a expectativa em relação à gestação. Alguma questão específica da gestação, algum problema que ela teve em relação ao relacionamento, enfim. Mas ainda assim, não é um grande problema, não é uma razão de mortalidade materna como a gente classifica dentro desse modelo biomédico que a gente está acostumado enquanto profissional de saúde que assiste o parto das mulheres, né, e a saúde das mulheres. Entendem? Então, aqui a gente está falando de um outro conjunto de crenças, né, e que, por vezes, também passa por essa compreensão espiritual. Então, eu trouxe a foto do neném, porque todos os cuidados feitos com o neném também são diferentes, né, então, o jeito que vai esperar a placenta o umbiguinho cair, sem cortar da placenta, o uso das ervas, as orações, tudo que é feito em relação a proteger o espírito desse bebê, né, para que ele tenha saúde, é completamente diferente do nosso aqui, sociedade ocidental, enfim. Então, o modelo holístico seria esse modelo centralizado
realmente na pessoa, né? E compreendendo essa pessoa como parte de um todo, né? E não só descolada desse todo, né? E de forma individualizada, não é universal, mas ela tem essas crenças, ela tem esse conjunto de crenças dentro de um valor maior, vamos dizer assim. Acho que eu posso colocar assim. Quer complementar, Ed? Desculpa, eu estava fechado. Para a gente depois discutir, você falou que nesse modelo holístico as crenças são diferentes, né? Aí eu vim desse exemplo que você citou, da questão do sangramento, vamos discutir isso agora, vamos concluir primeira exposição, hein? Eu acho que não só as crenças são diferentes, mas as mulheres também são diferentes. Mas vamos continuar, depois lá no final a gente volta a essa ideia. É que o Ed é antropólogo. As mulheres são diferentes, as pessoas são diferentes, né? Eu acho que essa ideia de você buscar a questão da hemorragia, quer dizer, supõe-se que, né? Talvez as mulheres que partem do modelo tecnocrático estão mais sujeitas à hemorragia. Talvez o corpo dessas mulheres já foram, inclusive, como você bem colocou, né? Preparados dentro desse modelo, dentro dessa sociedade. As mulheres dessa outra sociedade, talvez elas não tenham, de fato, a hemorragia. Né? Exatamente. Mas, enfim, essa é uma outra questão. Vamos lá, vamos mais para frente. Quero ouvir os comentários das colegas aí depois. Acho que vai ser legal a discussão. Esse quadro é para sintetizar mesmo tudo isso que a gente colocou, né? Então, enquanto aqui estão os modelos tecnocrático, humanizado e holístico, e aí o tecnocrático ele faz essa separação mente-corpo, o humanizado a conexão entre mente e corpo, o holístico é essa unicidade do corpo, mente e espírito, né? O tecnocrático vê o corpo como máquina, o humanizado como um organismo, né? E o modelo holístico vê como um sistema de energia conectado em outros sistemas de energia. Esses são, só antes de eu continuar aqui no quadro, esses são algumas categorias que a autora propõe numa conferência em que ela apresenta esses 3 modelos, né? E ela vai diferenciando cada um deles nessas categorias. E aqui a gente pode dizer que lá para o modelo tecnocrático, o corpo da mulher é disfuncional, né? Aqui no modelo humanizado, o enfoque é mais na prevenção. Se tem ideia de que ele pode ser disfuncional, mas a gente vai prevenir, né? A gente pode discutir isso também depois, Ed. E no holístico... A hemorragia, né, Fran? Exatamente, a hemorragia. E aqui nesse holístico, que o processo reprodutivo da mulher ele é normal e saudável. Que aí lá o modelo das outras sociedades, como eu estava comentando. Aí aqui, o profissional, né, o parto, ele é centrado no médico, no profissional, nesse técnico, nesse conhecimento técnico. No humanizado, o cuidado é compartilhado entre as partes, então nesse profissional que vai prestar assistência, mas também nessa pessoa que está recebendo esse cuidado. E no holístico, é a autoridade e responsabilidade inerente do indivíduo, né? Então, por isso que é difícil de conectar, de pensar, que a gente está tão imerso nesse sistema que é muito diferente mesmo, né? Quando eu faço esse esforço de pensar esse outro jeito de olhar para o sangramento pós-parto, para a hemorragia, é porque ele já está tão imersa nesse modelo, nós, enquanto sociedade, né, esse modelo, que é difícil conceber mesmo que essa não é uma possibilidade, né? E aqui é entender o próprio indivíduo como o conhecedor do seu corpo, ele compreende como o corpo dele funciona, o que está diferente do comum para ele, né? E é ele ali quem vai realmente explicando o que está acontecendo com ele, né? E que vai se responsabilizar, vamos dizer assim. Ela usa aqui esse termo de responsabilidade inerente ao indivíduo, mas é essa compreensão de que é o indivíduo ali a totalidade do funcionamento do próprio corpo. E aí os espaços e os locais, como a gente já falou, no tecnocrático, basicamente a ideia, né, do local se estabelece como hospital, e o exemplo da fábrica. O humanizado, ele seria um ambiente acolhedor, que
como a própria autora diz, ele também pode circular nesse ambiente que é hospitalar, mas os elementos, eles se organizam de forma diferente, a ambiência, né, a luz, o uso dos aparatos são outros, enfim, mas para que dê essa ideia de acolhimento, e no holístico é o próprio contexto onde essa pessoa vive, né, a casa, né, vamos dizer assim. E aí, esse primeiro tem a supremacia da tecnologia, no humanizado a ciência e tecnologia contrabalanceada pelos próprios princípios da humanização, e aqui no holístico a ciência e a tecnologia a serviço dos indivíduos, né, como a autora coloca no trabalho dela. E aí a gente chega, então, finalmente, a essas perguntas aí, para partilha entre o grupo, né, para que vocês também falem um pouco e pensem também sobre como foi para você, né, se você conhece a história de onde você nasceu, de onde a sua mãe, a sua avó, ou as pessoas próximas, as mulheres próximas a você nasceram, né, quem foi que assistiu o parto, o seu e das pessoas que você conhece, e aí pensando o fator geracional, né, a sua mãe, a sua avó, será que teve mudança, né, dos profissionais que assistiram o parto, e também do local onde esse parto aconteceu, né, como foi, né, parto normal ou parto cesáreo, e quais as possibilidades de assistência ao parto na atual sociedade brasileira, né. E uma outra questão para a gente pensar é sobre a formação das obstetrizes. Acho que é importante falar, todo mundo que está aqui no curso já conhece, né, o curso de obstetrícia, as obstetrizes, mas é importante também se surgir essa ideia de qual é o modelo, né, da obstetrícia da EASH. Acho que a gente abre para o debate, vou deixar essas perguntinhas depois aberta, só vou passar para o próximo, para mostrar para vocês as referências, e a gente deixou aqui alguns materiais para consulta, para ajudar na elaboração do projeto, tem aqui o link para o Nascer no Brasil, que tem alguns dados epidemiológicos que são bem interessantes para se pensar, para se analisar os estados brasileiros, é uma pesquisa que tem mesmo uma importância grande, assim, em relação à assistência no Brasil, né, foi o primeiro grande estudo que fez essa análise. E aí eu deixei também as diretrizes nacionais de assistência ao parto normal, que é a mais atual que a gente está seguindo, de boas práticas de atenção ao parto. Também ajuda, um material para ajudar aí a pensar os projetos de vocês. E 2 materiais aqui, vídeos, né, que é a Vida Bem-vinda, que conta um pouco a história da Casa Ângela e esse modelo de parto humanizado dentro do serviço de casa de parto, e também da Casa Ângela, um vídeo bem curtinho, que não sei se vale a pena, eu deixei aqui, se a gente tivesse 3 minutos, ele dura 3 minutos, que amarra tudo isso que a gente conversou também, mas com enfoque na casa de parto também. Era isso, gente, que a gente tinha para compartilhar. Só uma coisa para fazer a propaganda aqui do nosso livro, já que a Fran citou o livro. A gente tem muito pouca publicação em português de antropologia do nascimento, assim, a não ser artigos esparsos, né, de pesquisas que são feitas. Agora, algo que reúna esse material todo no livro, a gente lançou, né, eu participei, a professora Dulce Gualda, a professora Neide Praça, a Natália Salim, que é obstetriz, formada pela nossa escola na EASH, a Glauce Soares, que também é obstetriz, e esse livro, Nascimento, Perspectivas Antropológicas, que aparece citado e que reúne artigos e pesquisas, e além de uma reflexão mais teórica no início sobre a antropologia do nascimento. Então, para quem tiver interesse aí, tem essa indicação. Tá certo, vou voltar aquele slide. Isso, agora acho que a discussão é bem legal, né? Ver o que vocês acham, falam, pra gente pensar juntos. Muito bom, obrigada, Fran. A gente tem o hábito de parar a gravação, eu estou aqui administrando o celular e o computador, espero que não dê microfonia, né?
e vou parar aqui a gravação e a gente está aberto a comentários, perguntas, debates, como queiram.